Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo Miranda. Então vamos dar início a uma aula sobre um ponto muito importante da cinemática, que é o movimento retilíneo e uniforme. A abreviatura dele, MRU. A própria palavra, a própria sigla MRU, ela traz duas informações muito importantes para nós, que é importante a gente ficar bem claro para a gente. A primeira é que o movimento que a gente está estudando é sempre em linha reta, daí a palavra retilíneo. Professor, tem diferença? É importante isso? Claro que é. Lá na frente você vai estudar o chamado movimento curvilíneo. E aí a física vai mudar um pouquinho, os conceitos vão ser diferentes do que a gente vai aplicar agora. Então a gente vai estudar o movimento em linha reta. A segunda informação muito importante desse movimento, que a própria sigla nos traz, é que ele é uniforme. O que é uniforme? Uniforme é constante. Algo neste movimento é constante, não vai ser alterado. E o que é isso? Qual é a grandeza física que aqui vai ter sempre o mesmo valor, que nunca vai ser alterada? É a velocidade. Então aqui, galera, a gente já tem que começar dizendo que nesse movimento a velocidade é constante. CTE é a abreviação de constante, ela não vai mudar. O que vai estar mudando nesse movimento é o espaço e o tempo. E o espaço só vai ser alterado quando o tempo muda. Então, neste movimento, velocidade é constante, tempo e espaço vão ser alterados. Como é que você chega na fórmula matemática desse movimento retilíneo uniforme? Bom, a gente parte da ideia, e eu até recomendo, volte lá nas aulas de velocidade média, que a gente já tem no nosso canal, que você vai entender melhor o que eu vou dizer. A gente vai partir da fórmula de velocidade média. Vamos relembrar a equação de velocidade média? Velocidade é igual a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Essa é a definição básica de velocidade média. Como é que a partir dessa expressão eu chego na equação horária espaço pelo tempo? Bom, a ideia é simples. Bom, e tudo parte daqui, da variação do tempo. Vem comigo, olha só. Velocidade é igual. O que é variação? Essa letra grega, delta, ela significa variação. É sempre algo final menos algo inicial. Se eu tenho variação do espaço, então é o espaço final menos o espaço inicial, dividido variação do tempo, tempo final menos o tempo inicial. Bom, agora a gente vai colocar o seguinte ponto. Vamos considerar que esse tempo inicial é zero. Como assim, professor? Eu vou começar a estudar o movimento e naquele instante que o movimento vai iniciar, eu digo que o tempo ali é zero. É o instante inicial, o instante zero. Fazendo com que esse T0 seja igual a zero, a nossa expressão passa a ser essa. Velocidade é igual a espaço menos espaço inicial dividido pelo tempo. Fazendo a multiplicação do T pelo V, você vai ter isso. Espaço menos espaço inicial é igual a V vezes T. Esse S0 eu posso passar para o outro lado e aí eu chego na minha expressão. Espaço é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Essa aqui é a chamada equação horária do espaço pelo tempo, ou função horária espaço pelo tempo. Essa mesma estrutura você pode encontrar desse formato aqui também. S de T é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Existe diferença entre elas? Bom, nenhuma. Fundamentalmente nenhuma diferença. É a forma de se escrever. Mas as duas, tanto a primeira quanto a segunda, querem trazer a mesma ideia. E qual é a ideia? Que esse S de espaço, ele vai ser alterado à medida que este T for alterado. Por isso que essa forma aqui seria a forma mais apropriada de se escrever essa relação. O espaço é uma função do tempo. Nessa estrutura aqui, galerinha, duas coisas são fixas. Quais? Esse camarada, que é o espaço inicial. O que seria o espaço inicial? O espaço inicial é a posição de onde o objeto começa a se locomover. Então, esse valor no movimento é fixo. Uma vez que você determinou ele, uma vez que você descobriu o valor do S0, esse valor não muda mais na expressão. E o outro valor que não vai ser alterado é a velocidade. Como eu disse aqui, a velocidade é constante. Então, nessa estrutura matemática, somente esse espaço, esse S e esse T vão ser alterados.
Ok? Tranquilo até aí? Bom, dito isso, a gente pode também inferir algumas coisas aqui em relação a esse sinal, mais aqui. Esse sinal da velocidade, ele vai indicar para nós duas coisas. Primeiro, se o movimento ele vai ser progressivo ou se ele vai ser retrógrado. Como assim, professor? Olha como é fácil a gente entender se esse movimento é progressivo ou retrógrado. Bom, então eu vou desenhar uma trajetória agora e vou indicar qual é o sentido positivo dessa trajetória. Para lá é o sentido positivo. Então, se você tiver um objeto que se move no sentido positivo da trajetória, essa velocidade então ela vai ser positiva. Então, você vai ter chamado movimento progressivo. Ok? Se o objeto estiver viajando no sentido positivo da trajetória, a velocidade é positiva e o movimento é progressivo. Agora, se você tiver uma trajetória, sentido positivo para lá, e o objeto está vindo no sentido contrário ao sentido positivo, então essa velocidade vai ser negativa. E aí você vai ter um chamado movimento retrógrado. Tudo bem? Então é importante esses pontos teóricos aí. Então, fechando a teoria. O movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, não varia. Você tem que determinar o sinal da velocidade, se você está diante de um movimento progressivo, a velocidade é positiva, ou se você está diante de um movimento retrógrado, a velocidade é negativa, como está expresso aqui para você. Se o objeto estiver no sentido positivo do movimento, velocidade positiva. Se o objeto estiver viajando no sentido contrário ao sentido que você determinou positivo, o movimento dele é retrógrado e a velocidade é negativa. Tudo bem, galerinha? O último ponto para a gente estudar esse movimento é a questão do gráfico. Quando você tem um movimento retilíneo uniforme, essa função aqui, ela vai gerar um gráfico para você. E esse gráfico vai ser uma função de primeiro grau, uma reta. Então você vai ter se você colocasse aqui, por exemplo, jogasse essa expressão num gráfico, como aqui o espaço está em função do tempo, então você vai ter um gráfico S de t, onde o S depende do t. Por isso que o t de tempo ficou no eixo das abscissas e o S no eixo das ordenadas, espaço e o tempo. Esse movimento ele pode ser tanto progressivo, ou seja, a função é crescente, quanto ele pode ser retrógrado, se o movimento for decrescente, se a reta for decrescente. Nas próximas aulas, nós vamos fazer alguns exemplos estudando esse movimento e também fazendo alguns exemplos usando gráfico para que você entenda bem como isso se aplica nos exercícios que podem cair, tanto no seu teste, na sua prova, PAS, Enem, vestibulares daí para frente. Tudo bem, galera? Então, se ficou algum ponto um pouco confuso, que você coloca aqui na descrição do nosso vídeo, pode fazer pergunta. Se você quiser sugerir alguns exercícios, manda aqui pra gente, que a gente vai ter todo o prazer de poder estar te ajudando, ok? Um grande abraço, até a próxima.